Jesus sabia que tu precisavas ouvir isto e Ele quer te fazer uma pergunta. Porquê é que sois tão tímidos, amigos? Bem, na verdade Ele não diz amigos, mas é mais ou menos assim que soa, na minha opinião. Deixa-me dar-te algum contexto. Esta história acontece quando Jesus ele estava a dormir durante uma tempestade. E não era uma tempestade qualquer, era uma das tempestades mais loucas de sempre. O barco ele estava a balançar, as ondas batiam, a água estava dentro do barco. Agora, quando a água está fora do barco, isso é bom. Mas quando a água está dentro do barco, isso já não é muito bom. Entretanto, Jesus estava apenas a dormir profundamente. Os discípulos entraram em pânico e diziam: Jesus, o que é que tu estás a fazer? A dormir no meio de uma tempestade, tu não te importas connosco? E então Jesus acorda e diz: paz, aquieta-te e acalma a tempestade. Ele olha para os discípulos e pergunta: porquê é que vocês têm tanto medo? Bem, se eu fosse um dos discípulos, eu teria olhado para Jesus e dito: talvez porque acabámos de passar pela tempestade mais louca de sempre, pensámos que nós íamos afundar e entretanto tu estavas aí a dormir profundamente, tranquilamente numa almofada. Mas aqui está o verdadeiro motivo pelo qual Jesus faz esta pergunta. É porque eles, antes de entrarem no barco, ele olhou para eles e disse: nós vamos até o outro lado. E quando Jesus diz que tu vais chegar ao outro lado, tu vais mesmo chegar ao outro lado. Não importa o quão ventoso, ondulado ou louco o caminho fique. Se Jesus disse, é porque Ele quer isso. Então acredita. Eu acredito que o mesmo Jesus está a fazer-te a mesma pergunta hoje. Porquê é que tu tens tanto medo? Jesus nunca disse que as tempestades não viriam, mas disse que tu chegarias ao outro lado. A tempestade, ela pode abalar-te, mas não vai afundar-te. Que aquele que criou o oceano, aquele que andou sobre a água, aquele que acalmou o mar, está no teu barco contigo. E ter Deus no teu barco não significa que não haverá tempestades, mas significa que nenhuma tempestade pode afundar o teu barco. E se Deus está no teu barco, tu vais sempre permanecer na tona. E eu não sei quanto a vocês, mas eu prefiro caminhar na tempestade com Deus do que dançar ao sol sem Ele. Posso ouvir um mãe?